relatório do perito médico legal foi indicado. No corpo de Benjamin Wilson foram registradas mais de 120 lesões. Esses números não deixam dúvidas sobre o que aconteceu com ele. 120 não são simplesmente traumas acidentais, é o resultado de ações direcionadas. Quem e por que poderia agir assim com um menino que mal havia completado 9 anos? O corpo de Benjamin foi encontrado em 10 de abril de 2005, num galpão no quintal dos fundos de sua casa. O lugar que poderia ser simplesmente um cantinho de utilidades foi transformado no local de uma descoberta terrível. O galpão, onde normalmente se guardam coisas velhas, ferramentas e outros objetos, tornou-se o lugar onde o encontraram. E isso apenas acrescentava um contraste chocante. Um quintal familiar comum, um lugar habitual, e aqui foi feita uma descoberta que abalou a todos. A perícia mostrou que o menino passou vários dias de provas cruéis. As investigações médico-legais permitiram estabelecer: Benjamin foi submetido a impacto físico durante 3 dias. Os golpes eram dados com um cinto, e cada uma das lesões era resultado de violência longa e ininterrupta. Algumas marcas em seu corpo testemunhavam que os golpes eram dados com força diferente, o que indica impacto prolongado e sistemático. Em seu corpo não havia um único lugar que não deixasse marcas. O menino viveu isso até perder a consciência, e mesmo depois que seu estado se tornou crítico, ele continuou a se encontrar no quintal dos fundos. Surpreendentemente, Benjamin desapareceu em 7 de abril de 2005. Sua família não entendeu imediatamente que algo estava errado com ele. A mãe, Laura, inicialmente não se preocupou muito, decidindo que ele simplesmente havia ido à casa de um amigo ou se perdido em algum lugar. Mas as buscas não trouxeram resultados, e cada dia de sua ausência se tornava mais preocupante. E apenas 3 dias depois, em 10 de abril, aconteceu o que mudou radicalmente a situação. Quando o encontraram, tudo já estava claro. O lugar onde o encontraram e as circunstâncias nas quais isso aconteceu colocavam todas as questões em seus lugares. Como se descobriu, o menino foi encontrado em seu próprio quintal, num lugar que sempre deveria ter sido seguro para ele. Ele não foi encontrado longe de casa, e esse fato apenas intensificava o trágico do acontecido. Ele vivia ali, era parte daquele espaço. Mas foi precisamente aqui que se encontrou no centro de um pesadelo sobre o qual poucos poderiam ter pensado no ambiente pacífico e tranquilo de um quintal comum. Tudo era tão inesperado que inicialmente ninguém podia acreditar que o que estava acontecendo pudesse estar relacionado com este lugar. Mas logo tudo se tornava compreensível. Os membros da família o procuravam, mas não conseguiam encontrá-lo. Suas buscas, embora levassem a um certo resultado, mas esse resultado se mostrou muito mais horrível do que eles poderiam imaginar. Como tal coisa pôde acontecer precisamente neste lugar, nesta casa, no território onde parecia que tudo deveria estar sob controle. E então, quando tudo ficou claro, a atenção se voltou para quem estava por perto, quem poderia estar próximo e envolvido. Esse horror não poderia acontecer sem a participação de alguém. Quem se mostrou ser aquele que levou a consequências tão terríveis? Esta é a pergunta mais importante neste momento, e as respostas a ela serão buscadas no processo de investigação. Quando os primeiros patrulheiros chegaram ao local do incidente, nada prenunciava o que eles teriam que ver. Entretanto, eles ainda não sabiam de tudo. A informação que chegou pela chamada era, para dizer levemente, estranha. Laura Wilson, mãe de Benjamin, ligou para a polícia em 10 de abril de 2005 e no pedido foi indicado que no quintal dos fundos de sua casa foi descoberto um menino. Sim, exatamente assim. Descoberto. Não havia palavras sobre ter acontecido algo terrível. Não se falava que algo claramente não estava certo com ele. A declaração foi feita calmamente, sem pânico. E embora os sinais da desgraça já fossem evidentes, por isso os primeiros detalhes pareciam cotidianos. Quando os oficiais chegaram ao local, Laura não entrou em detalhes. Simplesmente disse que no quintal dos fundos foi encontrado seu filho. O lugar onde normalmente se encontravam ferramentas, coisas velhas e acessórios de jardim, desta vez se tornou motivo para a chamada. A
polícia no local simplesmente não sabia o que exatamente esperar. Tais chamadas frequentemente não trazem nada sério. Alguém se perdeu, alguém caiu, alguém foi longe demais e não voltou. Mas tais casos não são raros. Mas quando os oficiais viram o menino deitado no chão, o panorama mudou rapidamente. Tudo o que eles esperavam desmoronou naquele momento. O menino foi encontrado sem sinais de vida. Seu estado falava por si só. Os oficiais entenderam imediatamente que aqui não havia nada comum. O local do incidente foi isolado e o território foi rapidamente designado como local do crime. No contexto dos pedidos habituais para tais casos, isso era uma circunstância completamente nova e preocupante. Inicialmente, tudo o que a polícia podia fazer era confirmar o fato. Não eram simplesmente sinais externos de traumas. Era algo maior. E quanto mais os oficiais examinavam o território, mais claro se tornava. Aqui algo não combinava. O olhar para o quintal dos fundos, para este lugar onde até então tudo havia sido tão pacífico e tranquilo, se tornava cada vez mais preocupante. Tudo agora falava que aqui aconteceu algo inimaginável. Assim, no momento em que os oficiais finalmente tiraram seus blocos de notas e começaram a registrar os primeiros depoimentos, eles ainda não podiam compreender completamente com o que exatamente teriam que lidar. É claro, nenhum dos patrulheiros podia imaginar que o que começou como uma chamada comum logo se tornaria um verdadeiro pesadelo. E o que era mais importante, o que descobriram no local do incidente prometia revelar muitos segredos que permaneciam ocultos. Cada detalhe do que acontecia no quintal dos fundos começava a se cercar de novas perguntas. Uma coisa era evidente. Agora isso definitivamente não era apenas casualidade. Em 7 de abril de 2005, Laura Wilson se dirigiu à polícia com uma declaração sobre o desaparecimento de seu filho, Benjamin. Tudo começou como uma história comum de desaparecimento. Ele não voltou para casa a tempo, e Laura supôs que ele havia ficado na casa de um amigo, se divertindo em sua casa ou brincando com ele. Esta era uma explicação completamente habitual, e isso soava verossímil. O menino frequentemente saía para caminhar e às vezes se atrasava, mas sempre voltava. Mas desta vez, algo deu errado. Laura não se apressou em dar o alarme. Ela esperou até o dia seguinte, e quando Benjamin ainda não havia voltado, decidiu se dirigir à polícia. Parecia que tudo estava normal, situação padrão, de uma forma ou de outra, mas ela não entrou em pânico. O desaparecimento poderia ser simplesmente casualidade. Dos depoimentos de Laura, ficou claro que ela não experimentava preocupação especial nas primeiras horas após Benjamin não ter voltado. A explicação que ela deu à polícia soava absolutamente normal. Ele provavelmente ficou na casa de um amigo. Ela não pensava que algo terrível havia acontecido. Não havia a sensação de que o filho havia caído em problemas. Isso cria uma lacuna interessante. Por que, se o menino não voltou a tempo, ela não sentiu a ameaça antes? Por que não tomou nenhuma medida nas primeiras horas? O que poderia tê-la impedido de ações mais decisivas? A polícia recebeu a declaração 24 horas depois, e essa lacuna temporal se torna um momento importante na investigação. Laura informou que não sentia necessidade urgente de se dirigir imediatamente à polícia. Possivelmente era simplesmente um mal-entendido, coisa habitual para tal situação. Mas depois de um dia, quando o filho ainda não havia voltado, ela decidiu pedir ajuda. Pareceria que o atraso na declaração de desaparecimento não é algo incomum. Muitos pais podem dessa forma adiar seu medo. Entretanto, vale a pena perceber isso como descuido habitual ou há algo mais. É bem possível que o atraso na reação seja apenas o primeiro dos muitos momentos estranhos neste caso. Segundo as palavras de Laura e seu marido Ronald, antes de se dirigir à polícia, eles empreenderam várias medidas para procurar Benjamin. Eles tentaram encontrá-lo por conta própria, vasculharam os arredores, ligaram para amigos. Tudo isso parecia ações habituais de pais preocupados. Ligações para pais de amigos, buscas pelas ruas vizinhas. Nada disso parecia estranho. Aparentemente, eles agiram como deviam. Mas aqui está o paradoxo. Suas ações pareciam completamente adequadas,
Mas o próprio fato de que Benjamin foi encontrado apenas a 30 metros de casa colocava em dúvida a sinceridade de suas buscas. Pois se eles o procuravam por todo o bairro, como pôde acontecer que o menino se encontrava tão perto de casa? Acaso não valia a pena procurar em primeiro lugar no próprio quintal? A declaração finalmente foi registrada no banco de dados como desaparecimento. A partir deste momento, desde 7 de abril, Benjamin oficialmente constava como desaparecido. Laura e Ronald se tornaram os declarantes, e para a polícia eles eram a parte prejudicada. Isso cria uma virada importante. Tudo parecia completamente padrão. Busca, declarações, expectativas, procedimento habitual. Mas logo, quando a investigação começar, isso se tornará um momento importante que dará início à análise complexa do que realmente acontecia naquele dia. Tudo isso agora será verificado, e surgirá a pergunta: as buscas foram reais ou isso foi apenas uma representação teatral criada para garantir um álibi? Quando o grupo de investigação chegou ao local do incidente, primeiro eles começaram o exame do galpão, aquele mesmo lugar onde alguns dias antes havia sido descoberto Benjamin. O exame deste recinto era criticamente importante, porque precisamente aqui, à primeira vista, estava toda a verdade. Tudo o que poderia esclarecer o acontecido estava oculto nas paredes deste depósito sem pretensões. Mas o que exatamente neste galpão poderia contar sobre o que acontecia? Quando todas as entradas e saídas foram verificadas, a atenção imediatamente atraiu a porta. Externamente, ela não parecia danificada. Nenhum sinal de arrombamento. Nada que indicasse entrada forçada. E isso era uma descoberta importante. Se a porta não havia sido arrombada, significava que alguém que tinha acesso a este recinto poderia estar muito mais próximo do que se representava. Os criminalistas imediatamente se perguntaram: quem poderia ter uma chave deste galpão ou acesso a ele? Pois não poderia ser um criminoso casual que de alguma forma penetrou para dentro. Isso significava que o círculo de suspeitos se estreitava. Alguém dos membros da família ou do círculo próximo de Benjamin poderia ter acesso direto a este lugar. Este era o primeiro sinal importante de que não valia a pena procurar o criminoso entre desconhecidos ou pessoas casuais. Era importante se concentrar naqueles que estavam na proximidade imediata do menino. O exame do galpão continuava. Os investigadores começaram a procurar outras pistas que poderiam confirmar o que aconteceu aqui, e se este lugar estava realmente relacionado com o próprio crime ou simplesmente foi usado para ocultar rastros. Examinando o chão, os especialistas notaram manchas de cor escura. À primeira vista havia poucas, mas a perícia confirmou. Era sangue. Sangue, mas em quantidade insignificante. Isso colocava em dúvida a primeira hipótese. Se Benjamin tinha tantos traumas, por que havia tão poucos sinais de sangue? Os peritos judiciais imediatamente começaram a refletir. Se houve 120 golpes, por que no chão do galpão não há sinais mais evidentes de sangue? Onde está todo o resto do sangue? Isso poderia significar que a parte principal das torturas aconteceu em outro lugar? O galpão, como se descobriu, não era o lugar onde foi cometido o crime principal. Ele poderia ser o lugar onde a vítima foi mantida nos últimos momentos, mas não o lugar da própria violência. Esta descoberta trouxe uma nova suspeita. Onde então aconteciam essas torturas se não no galpão? Esta suposição logo se confirmou. O exame mostrou que no galpão não foram descobertos sinais de luta ou rastros nítidos que poderiam indicar ações violentas como no local principal de cometimento do crime. Agora a investigação estava certa. O galpão poderia ser simplesmente o lugar onde o corpo foi abandonado para ocultar rastros. A violência principal evidentemente acontecia em algum outro lugar. Os próximos passos da investigação se intensificaram. Agora, o momento mais importante era entender como e onde exatamente tudo isso acontecia. Mas, em primeiro lugar, estava essa opinião decisiva do perito médico-legal, que deveria realizar o exame e dar suas primeiras conclusões. Quando o perito chegou ao local, ele imediatamente dirigiu atenção ao estado de Benjamin. A perícia médico-legal confirmou que a quantidade de traumas em seu corpo era enorme. Hematomas, escoriações, marcas de cinto. Tudo isso falava de múltiplos golpes. Mas o que atraiu a atenção do perito foi outra coisa.
As lesões no corpo tinham um grau diferente de antiguidade. Alguns hematomas eram frescos e outros já haviam começado a sarar. Isso excluía precisamente a versão de assassinato súbito em impulso de raiva. Aqui havia algo muito mais horrível. Os traumas recebidos ao longo de vários dias significavam uma coisa: Benjamin foi submetido a tortura prolongada. O perito médico legal imediatamente designou isso como chave para a investigação. Os múltiplos golpes dados com intervalos poderiam testemunhar que o crime não foi espontâneo, mas planejado. Era uma tortura longa e dolorosa, e não uma execução rápida. Agora todas as dúvidas foram dissipadas. A investigação oficialmente passou à etapa de crime cometido com crueldade especial, com espancamento planejado e não agressão casual. Isso significava que agora a investigação deveria procurar resposta à pergunta principal: quem poderia ser capaz de tal tortura prolongada? Quem era capaz de atormentar Benjamin dia após dia? Depois que o grupo de investigação estreitou o círculo de suspeitos, chegou o momento de interrogar aqueles que estavam no círculo mais próximo de Benjamin. Laura e Ronald Wilson foram convocados à delegacia de polícia para dar depoimentos oficiais. Eles foram interrogados separadamente para excluir a possibilidade de coordenação de versões. A expectativa deste momento era tensa, pois agora tudo dependia de como cada um deles se comportaria sob pressão. Laura, durante todo o interrogatório, permaneceu calma e confiante. Sua história era coerente e lógica. Ela relatava detalhadamente os eventos de 7 a 10 de abril, quando Benjamin desapareceu. Todos os seus depoimentos coincidiam com o que ela havia declarado antes, quando se dirigiu à polícia. Isso, sem dúvida, não a tornava inocente, mas sua versão era convincente. Laura não tentava ocultar detalhes, não mudava fatos, não se esperavam dela emoções vivas ou declarações dramáticas, mas no contexto deste interrogatório, sua tranquilidade parecia natural. Diferentemente dela, Ronald, no curso do interrogatório, produziu impressão completamente diferente. Seus depoimentos pareciam menos claros. Diferentemente de Laura, ele se confundia repetidamente nos detalhes e parecia não conseguir lembrar exatamente suas ações durante vários dias, incluindo a noite de 7 de abril. As lacunas na memória se tornaram a primeira bandeira vermelha para os investigadores. Por que ele não conseguia lembrar exatamente onde estava, o que fazia nesse dia? Essas inconsistências não poderiam passar despercebidas. No curso do interrogatório, Ronald declarava que não podia descrever exatamente suas ações, afirmando que estava bêbado naquela noite. Isso parecia uma justificativa convenientemente adequada. Tais lacunas na memória às vezes são sinal de que a pessoa está ocultando algo, mas isso também pode indicar algo mais preocupante: perda de controle. Ainda mais estranho era que Ronald afirmava que naquele dia consumiu álcool e não controlou o tempo. Em seus depoimentos se via claramente uma tentativa de diminuir sua responsabilidade pelo que acontecia, mas isso não eliminava as contradições. O álcool, é claro, pode obscurecer a memória, mas isso também pode se tornar um fator capaz de intensificar a agressão e levar a ações imprevisíveis. E embora sua justificativa pudesse ser verdade, ela simultaneamente se tornava pista, e não defesa. O álcool, seu consumo naquela noite, se tornou elemento importante, sublinhando seu comportamento instável, e não dando álibi claro no momento-chave. Os investigadores notaram que seu álibi para a noite de 7 de abril não foi confirmado por testemunhos independentes. Ele não podia dizer exatamente onde estava neste período, e não podia fornecer testemunhas que pudessem confirmar suas palavras. Tudo isso se tornou o momento decisivo que fortaleceu as suspeitas em relação a ele. Sua posição parecia fraca demais, e agora ele se encontrou no centro das atenções. No contexto de todas essas inconsistências, Ronald se tornou o principal suspeito. Todos os fatos que indicavam Ronald começaram a se compor num quadro único. Ele tinha acesso ilimitado ao galpão, lugar onde foi encontrado o corpo de Benjamin. Ele estava por perto, era parte desta família, e essencialmente era a única pessoa que poderia cometer tal crime. Suas lacunas na memória, a ausência de álibi, seu comportamento agressivo, todos esses fatores o colocavam em primeiro plano como principal suspeito.
O estado de seu álibi se mostrou o mais fraco de todos, e suas ações naquela noite causavam cada vez mais perguntas. Os investigadores não podiam ignorar essas suspeitas. Eles não tinham provas diretas, mas as indiretas indicavam precisamente ele. Após análise de todos os fatos e depoimentos, Ronald Wilson foi oficialmente reconhecido como o principal suspeito neste caso. Agora a investigação deveria avançar, entender seus motivos e ações. O que exatamente o levou a comportamento tão cruel? E quão profundamente estão ocultos os motivos que podem explicar um crime tão horrível? Logo depois que a investigação começou a trabalhar, eles receberam o relatório final do patologista. Este documento se tornou um momento decisivo na investigação. Enquanto nas etapas anteriores sabíamos apenas sobre a escala dos traumas, agora tudo se tornou mais concreto. O relatório confirmou: no corpo de Benjamin foram registrados não menos que 120 sinais separados de golpes. Por quantas vezes os investigadores tentassem imaginar a escala do que acontecia, esses números sempre levavam ao pensamento: como se pôde tratar tão cruelmente um ser humano? Mas nisso, os detalhes não terminaram. No relatório havia outro detalhe-chave. Os traumas foram recebidos de um objeto flexível, muito provavelmente um cinto com fivela metálica. Objeto comum que se pode encontrar em qualquer casa, e isso tornou a própria situação ainda mais aterrorizante. Este cinto era a arma com a qual eram dados golpes a Benjamin durante longo tempo. E isso já não era simplesmente crueldade, isso passou a ser verdadeira tortura. Outro detalhe importante foi a confirmação da duração dessas torturas. O perito médico legal com certeza indicou: os traumas eram dados ao longo de aproximadamente 72 horas. Esse número se tornou choque para todos que estavam relacionados com a investigação. 3 dias. Não um golpe casual, mas causação sistemática e direcionada de dor e medo. Isso não foi um incidente casual, mas tortura dolorosa. O acompanhamento do estágio de cura dos hematomas ajudou os peritos a estabelecer escala temporal. Os golpes eram dados com interrupções, o que permitia concluir que os sofrimentos continuavam ao longo de vários dias. Este fato se tornou não apenas prova do caráter sistemático do que acontecia, mas também abriu nova pergunta: como, em geral, uma pessoa poderia continuar comportamento tão cruel 3 dias seguidos? E por que ninguém notou isso antes? Com base nos dados do relatório, os investigadores começaram a cotejar fatos científicos com o comportamento de Ronald. A tarefa mais importante se tornou entender como ele poderia se comportar nessas 72 horas. Segundo seus depoimentos, ele continuava afirmando que as relações com Benjamin eram normais, que ele não cometia ações violentas e não tinha conflito com ele. Mas agora, depois de receber os dados do patologista, essas palavras começaram a soar ainda menos convincentes. Ronald se recusava a reconhecer o fato de aplicação de força, declarando que suas relações com o menino eram habituais. Ele não sabia de problemas alguns e não considerava suas relações familiares preocupantes. Esta declaração contradizia diretamente os resultados da perícia. No corpo de Benjamin havia sinais que não se podia ocultar. Eram sinais de torturas longas e dolorosas, e não de conflitos casuais. E embora Ronald continuasse afirmando que tudo era normal, suas palavras não resistiam a nenhuma crítica, tanto mais que todo esse tempo continuava precisamente o que a investigação chamava de tortura prolongada. Os depoimentos de Ronald e os dados científicos entravam em contradição direta. A perícia claramente indicava período prolongado de violência, enquanto Ronald continuava insistindo que suas relações com o enteado não saíam dos limites do habitual. A posição de Ronald se tornava cada vez mais instável, e isso não poderia passar despercebido. Suas afirmações sobre relações normais pareciam mentira evidente, e as buscas no momento em que foi interrogado não correspondiam à realidade. O relatório médico legal, que se tornou prova indiscutível, não deixava lugar para dúvidas. Tudo o que Ronald dizia se contrapunha aos fatos. Agora a investigação entendia. Sua tarefa se tornou clara. Eles não podem simplesmente confiar nas palavras do suspeito. A mentira que ele tentava apresentar como verdade precisava ser refutada com provas físicas.
E a prova-chave que agora eles precisavam encontrar era a arma do crime. Precisamente o cinto com fivela metálica que poderia ser usado para dar esses golpes cruéis. Mas a pergunta não estava apenas na arma, mas também em outras pistas que poderiam ligar diretamente Ronald a este crime. Onde estava este cinto? Poderiam encontrá-lo na casa ou em algum outro lugar? Precisamente isso se tornou a tarefa principal na próxima etapa da investigação. Adiante, a investigação deveria se concentrar na busca da arma do assassinato que poderia se tornar prova definitiva. Ronald continuava sendo o principal suspeito. E agora, os detetives tinham tudo para começar a procurar ativamente pistas físicas que o ligassem a este crime. Depois que a investigação recebeu os resultados finais da perícia, começou nova etapa de análise. Agora a atenção estava concentrada em como Ronald se comportou nos primeiros momentos depois que o corpo foi encontrado. Todos os olhares estavam direcionados para ele. Ele era a pessoa que, segundo os depoimentos, descobriu Benjamin. O comportamento no local do incidente se tornou parte importante da investigação. No relatório do primeiro oficial que chegou ao local foi registrado como se comportaram os membros da família. E se a reação de Laura estava dentro do esperado, choque, lágrimas, perda de controle, então o comportamento de Ronald imediatamente atraiu a atenção dos investigadores. Ele estava calmo, afastado, como se o que acontecia não o concernisse. Não havia agitações nem manifestações de pesar. Este desvio da norma imediatamente se tornou sinal para a investigação. Na descrição de seu comportamento não havia palavras que habitualmente se associam com pesar ou tragédia. Ansiedade, perplexidade, desejo de entender o que aconteceu. Em vez disso, tranquilidade, fria. Enquanto Laura estava dominada por emoções, Ronald parecia mais como observador do que como pessoa que acabara de perder seu enteado. Ele não manifestava nem sombra daquela tempestade de sentimentos que esperavam ver de uma mãe que perdeu seu filho. Este comportamento atípico, registrado nos protocolos, atraiu a atenção dos investigadores. E na nota analítica, o detetive principal indicou diretamente. A reação de Ronald foi atípica para um pai que acabara de descobrir sua criança. O que estava por trás desta tranquilidade? Era um comportamento difícil de explicar. Possivelmente estava relacionado com seu caráter, possivelmente com sua situação pessoal, mas imediatamente se tornava claro que aqui algo não estava certo. Os investigadores começaram a se perguntar o que era isso. Afastamento emocional, reação defensiva, ou sinal de que ele sabia muito mais do que poderia contar? Mas o mais importante era como Ronald se comportou nos dias seguintes. Enquanto a investigação continuava seu trabalho, tentando entender as circunstâncias da tragédia, a passividade e a ausência de interesse na investigação se tornaram outro detalhe estranho. Nos protocolos de interrogatórios não foi registrado que ele manifestasse atividade, fazendo perguntas sobre o curso da investigação ou propondo suas versões do acontecido. Pelo contrário, Ronald respondia às perguntas monossilabicamente e sem entusiasmo especial. Ele não tentava ajudar a investigação, não propunha hipóteses, não mostrava nem o menor interesse em revelar este incidente horrível. Seu comportamento causava cada vez mais perplexidade nos investigadores. Por que ele, sendo a pessoa mais próxima de Benjamin, não tentava penetrar nos detalhes da investigação, não expressava preocupação? Se alguém mais tivesse perdido uma criança, suas emoções, aspiração a entender o que aconteceu, seriam evidentes. Mas não com Ronald. Tudo isso dizia que seu papel na investigação não era simplesmente passivo. Ele se tornava obstáculo. Paralelamente aos interrogatórios, ele não propunha novas informações. Não mostrava que estava interessado em que alguém fosse encontrado culpado. Ele não participava do processo de busca, não discutia detalhes do acontecido. A posição de Ronald parecia defensiva, não cooperação, mas silêncio e cautela. Esta brecha comportamental não poderia ser simplesmente casualidade. Ela se tornava mais um tijolo na investigação que indicava que Ronald ocupava a posição absolutamente diferente daquela que a investigação esperava de um simples pai enlutado. Era bem possível que sua tranquilidade fosse apenas tentativa de ocultar algo muito mais sombrio.
Os investigadores começaram a formar retrato psicológico do suspeito, baseando-se em seu comportamento. Antes de tudo, eles notaram a ausência de empatia. Uma pessoa que encontra seu próximo em estado tão horrível deveria ter mostrado muito mais emoções. Em vez disso, Ronald permanecia indiferente e afastado. Isso se combinava com sua dependência alcoólica, que também se tornava elemento-chave da investigação. O álcool não apenas distorceu sua percepção da realidade, mas poderia levar a atos inexplicáveis, agressão e destruição de relações. Mas suas tentativas de ocultar informação e ignorar perguntas da investigação se tornavam cada vez mais evidentes. Os detetives principais constataram. Seu comportamento no dia da descoberta do corpo e nos interrogatórios não era simplesmente estranho. Era suspeito. Analisando seu comportamento, a investigação entendia que a psicologia poderia indicá-lo como culpado, mas sem provas factuais acusá-lo era impossível. Uma coisa estava clara. Agora, para a acusação, eram necessárias provas físicas irrefutáveis. Mentiras e anomalias comportamentais não poderiam ser base para a acusação. O próximo passo era evidente. Era necessário encontrar verdadeiras provas materiais que ligassem Ronald ao crime. Depois que os peritos determinaram a provável arma do crime, toda a atenção da investigação se concentrou na busca deste cinto. Um cinto com fivela metálica. Não era simplesmente objeto do cotidiano, mas agora arma potencial do crime. A investigação obteve mandado para busca na casa da família Wilson. Este passo era lógico. A casa é o primeiro lugar onde deveria haver algo que corresponde à descrição. Os detetives começaram pelo mais evidente: exame da casa residencial. A busca mostrou que em casa havia vários cintos masculinos, mas nenhum deles tinha sinais evidentes que pudessem indicar imediatamente que era precisamente aquele que foi usado. Todos os cintos eram comuns, sem sangue ou outros sinais que pudessem se tornar pistas. Baseando-se nisso, a primeira etapa da busca poderia ser considerada mal-sucedida. Mas e agora? Onde mais poderia estar este cinto? A resposta era evidente. Se não na casa, então possivelmente no transporte pessoal de Ronald. E aqui a atenção da investigação se volta para o caminhão. Os detetives começaram o exame do carro de Ronald, começando pelo porta-luvas e bolsos das portas. A verificação destes lugares evidentes não trouxe nada em comum, apenas ferramentas de trabalho e lixo doméstico. Parece que o caminhão, como a casa, não daria resposta. Entretanto, a tensão continua crescendo. Os investigadores não podiam se permitir relaxar, apesar da ausência de pistas evidentes. No momento em que já começavam a pensar que esta busca terminaria em fracasso, um dos detetives passou a mão sob o banco do motorista. E aqui, na parte mais inesperada do carro, ele sentiu algo duro e liso. Não era simplesmente encontro casual. Ele apalpou um objeto que não poderia ser simplesmente parte do lixo ou ferramenta. Era algo diferente, algo mais importante. O coração do detetive bateu mais rápido quando ele extraiu o objeto. Era um cinto. Cinto de couro masculino com fivela metálica, precisamente aquele que poderia ser usado para dar golpes. As pistas finalmente foram encontradas. Mas isso era apenas o começo. No exame mais cuidadoso do cinto, os detetives notaram manchas escuras concentradas em sua extremidade. A primeira suposição imediatamente se confirmou. Essas manchas, possivelmente, eram sangue. Isso era prova quase 100% de que precisamente este cinto foi usado no crime. Agora todas as perguntas se tornaram muito mais concretas. O objeto foi cuidadosamente embalado e direcionado ao laboratório criminalístico para investigação posterior. Todo o procedimento foi documentado. No pacote com a pista foi feita anotação: cinto. Possível arma do assassinato. Este foi o momento em que tudo começou a se compor em quadro único. A investigação agora dispunha de prova material que poderia se tornar chave para a revelação do crime. Entretanto, ainda restava realizar análises laboratoriais e confirmar que era precisamente este cinto que foi usado no dia da tragédia. A pergunta sobre a ligação do cinto com o crime agora se tornou central para toda a investigação. Depois que o cinto foi encontrado no caminhão de Ronald Wilson, ele foi imediatamente enviado para a perícia.
Esta era a prova mais importante que poderia confirmar ou refutar a teoria da investigação de que o cinto foi usado para dar golpes. Todas as ações da investigação agora dependiam do que a ciência diria. Passando todas as etapas, o cinto se encontrou no laboratório criminalístico do estado, onde os especialistas começaram série de perícias cuidadosas. A primeira tarefa que os peritos se colocaram consistia em realizar análise de DNA. Este processo não era rápido, e para alcançar resultado preciso era necessário tempo. Da superfície do cinto foram tomadas raspagens de material biológico que depois foram enviadas para investigações laboratoriais. Extração de DNA, comparação com a amostra, é procedimento padrão, mas cada detalhe é importante. E finalmente veio o resultado aguardado. No cinto foram descobertos sinais de sangue. Mas o mais importante é a coincidência. O DNA no cinto coincidiu completamente com o DNA de Benjamin Wilson. Este resultado se tornou decisivo. Ele estabeleceu ligação direta entre o cinto e a vítima. Não era simplesmente encontro casual de sangue no objeto. O cinto provavelmente se tornou a arma com a qual Benjamin recebeu seus traumas. Agora a investigação tinha fato absolutamente preciso e irrefutável. Era a pista que ligava o cinto ao acontecido. Mas é claro, os investigadores entendiam que isso não era suficiente. Era importante estabelecer não apenas presença de sangue, mas também provas adicionais que pudessem revelar todos os detalhes do crime. Os peritos continuaram trabalhando e seus esforços levaram a resultados adicionais. Depois de realizar a análise microscópica do cinto, eles descobriram outro detalhe importante: micropartículas de pele. Essas partículas não poderiam ser casuais. Elas estavam localizadas onde o cinto entrava em contato com a pele da vítima. Não era simplesmente sangue, eram sinais de golpes. As partículas de epitélio confirmaram que os golpes com cinto foram dados com tal força que arrancavam a pele. Não era simplesmente sangramento, mas lesões físicas reais infligidas de modo cruel. Quando os resultados das análises confirmaram que as partículas de pele também pertenciam a Benjamin Wilson, a investigação recebeu confirmação mais importante. Agora não havia dúvidas de que o cinto foi usado para causar dor. Não era encontro casual de sangue, era arma de tortura com a qual o menino foi submetido a sofrimentos cruéis. A etapa final do trabalho do laboratório terminou, e a conclusão oficial foi direcionada ao Departamento de Investigação. No documento foi claramente indicado: o cinto foi apreendido do transporte pessoal de Ronald Wilson. Nele foram descobertos sinais biológicos que pertencem a Benjamin Wilson. Isso significava que agora a investigação tem pista irrefutável que liga o suspeito ao crime. Esta conclusão se tornou pedra angular da investigação. Para os investigadores, isso significava que agora eles podem avançar. Não apenas sobre a ligação do cinto com o incidente, mas também em relação a Ronald Wilson. Com a obtenção da prova de que a arma do assassinato foi encontrada e ligada à propriedade pessoal do suspeito, era compreensível que no caso havia chegado o momento decisivo. Os investigadores já sabiam. Ronald Wilson não poderia mais ser simplesmente testemunha. Ele se tornou o principal suspeito, e isso abria nova página na investigação. Agora restava apenas uma pergunta: o que diria o próprio Ronald quando lhe apresentassem essas provas? Depois que a investigação recebeu prova irrefutável, cinto com sangue pertencente a Benjamin Wilson, chegou o momento para a confrontação. Ronald Wilson foi novamente convocado para interrogatório. Agora a investigação tinha pista que o ligava diretamente ao crime. Ele não poderia mais permanecer no papel de testemunha. Todas as perguntas estavam claras e os investigadores deveriam ver sua reação. Quando Ronald entrou na sala de interrogatório, os detetives já haviam preparado material para a apresentação. Na mesa estava posto aquele mesmo cinto, de couro, com fivela metálica sobre o qual se falava durante toda a investigação. A Ronald mostraram este e leram a conclusão dos peritos. No cinto foram descobertos sinais biológicos que coincidem com o DNA de Benjamin. Agora não havia nenhuma dúvida. O cinto não era simplesmente objeto casual. Era a arma do crime. Entretanto, a reação de Ronald era completamente previsível.
Ele imediatamente rejeitou todas as acusações, declarando que nunca havia usado este cinto para dar golpes. Em seus olhos não havia choque, não havia aspiração a se justificar, apenas negação firme. Ele tentava manter tranquilidade, mas os investigadores já sabiam. Suas palavras não se confirmavam com fatos. Ele não começou a confessar e imediatamente começou a inventar explicações. Os investigadores não perderam tempo e continuaram fazendo perguntas. O sangue no cinto, que era impossível simplesmente ignorar, obrigou Ronald a propor versão absurda. Ele começou a dizer que possivelmente Benjamin se machucou quando teve sangramento nasal, ou que o cinto foi manchado durante alguma briga com outras crianças. Ele descrevia o menino como difícil e afirmava que Benjamin frequentemente caía em disputas. Esta explicação, como esperado, soava fraca. Era a tentativa de transferir culpa para circunstâncias externas e desviar a atenção de si mesmo. Ronald disse que talvez o cinto simplesmente acabou no lugar desnecessário, mas nenhuma de suas versões soava convincente. Tudo isso não parecia sincero, mais como tentativa desesperada de se salvar. Os investigadores não puderam deixar esta versão sem atenção. É claro, eles precisavam verificar cada aspecto, mesmo o mais absurdo, para se certificar de que não haviam perdido nada importante. Começou a verificação do ambiente de Benjamin e, em primeiro lugar, de seu comportamento e interação com outras crianças. Alguém poderia ser testemunha daquelas brigas sobre as quais falava Ronald? Havia confirmações de seu relato? As respostas rapidamente se tornaram evidentes. Os professores de Benjamin, com quem foram realizados interrogatórios, categoricamente refutaram a versão de Ronald. Eles descreveram o menino como estudante calmo e trabalhador, que não entrava em brigas. A enfermeira escolar também não tinha registros de traumas frequentes ou sangramentos nasais em Benjamin. Além disso, os amigos de Benjamin, com quem também falaram os investigadores, o descreveram como adolescente pacífico e amigável. Não chegava informação alguma de que ele frequentemente discutia com outras crianças. Cada novo testemunho destruía a versão de Ronald. Suas tentativas de denegrir o menino, apresentando-o como adolescente difícil, não tinham sob si base real alguma. Amigos, professores e enfermeira diziam a mesma coisa. Benjamin não era agressivo ou propenso a brigas. Era mentira completa, e a investigação começou a entender definitivamente que Ronald não simplesmente se enganava. Ele tentava inventar história que não tinha nada em comum com a realidade. Quando todos esses depoimentos foram coletados, a versão de Ronald foi oficialmente fechada. Ele tentou dirigir as setas para alguém mais, mas nenhuma de suas explicações se confirmou com fatos. A mentira que ele tão desesperadamente tentava criar foi desmascarada, e a investigação agora estava certa de uma coisa. Ronald Wilson sabia muito mais do que dizia. Todo o seu comportamento, desde reação estranha à descoberta do corpo até mentira sobre causas do sangue no cinto, o indicava como principal suspeito. Agora a investigação sabia que sua versão havia sido completamente refutada, e nova pergunta se tornou chave. O que mais se oculta no passado de Ronald que poderia explicar seu comportamento e ações? Depois que a versão de Ronald sobre o sangue no cinto poder ter aparecido casualmente foi refutada, a investigação decidiu cavar mais fundo. Era evidente que as respostas a muitas perguntas jaziam em seu passado. Para entender quem ele era realmente e como seu caráter poderia levar à execução tão cruel, os investigadores começaram verificação profunda da biografia de Ronald Wilson. Tudo isso era necessário não apenas para fortalecer adicionalmente sua versão, mas também para entender se ele era realmente a pessoa capaz de tais atos. No curso desta investigação se descobriu que Ronald não era pessoa sem mácula. Nos documentos surgiram suas prisões. 2 incidentes que se tornaram parte importante de seu passado criminal. Em 2002, ele foi detido por dirigir embriagado e em 2004, por violação da ordem pública em estado de embriaguez alcoólica. Estes fatos não eram rumores ou suposições, mas registros oficiais. E embora tais incidentes por si mesmos pudessem parecer casualidade, sua frequência falava de problema muito mais sério. Ronald não simplesmente violava periodicamente a lei. Ele se tornou parte de padrão no qual álcool e comportamento agressivo estavam ligados.
Este modelo de comportamento, quando a bebida se tornava catalisador para conflitos, agora concordava completamente com seu estado atual e relações na família. A presença em Ronald de experiência histórica com álcool e sua tendência ao comportamento agressivo criava quadro cada vez mais claro. Ele não era simplesmente pessoa comum com problemas com os quais todos se deparam. Ele era aquele que provavelmente não conseguia lidar com emoções quando bebia, e esses momentos levavam à destruição de sua vida e vida dos que o cercavam. Esta conclusão sobre problemas com a lei se tornou base para a nova estratégia de investigação. Os investigadores sabiam que ele tinha tendência à violência, e agora eles precisavam entender como isso se manifestava em suas relações com Benjamin. Os investigadores decidiram voltar a Laura Wilson. Agora, quando eles dispunham de fatos sobre o passado de Ronald, eles podiam pressionar ela. A compreensão de que seu marido não era apenas agressivo, mas constantemente se descontava nas pessoas, os obrigou a fazer-lhe perguntas mais francas. Laura foi novamente convocada para interrogatório, e agora ela deveria responder perguntas concernentes às suas relações com o marido, bem como discussões que aconteciam na família. Quando a Laura foram apresentados fatos sobre o passado de Ronald, suas respostas mudaram. Ela começou a falar mais francamente do que antes. Sob pressão das pistas, ela reconheceu que as discussões entre Ronald e Benjamin eram regulares. Ronald era rigoroso, irascível, especialmente quando bebia. Este reconhecimento se tornou primeira confirmação de que na família havia problemas reais que, parecia, todos ignoravam. Mas quando os investigadores perguntaram por que ela não intervinha no que acontecia, por que não tentava parar as discussões, Laura deu resposta estranha. Ela disse que não pensava que tudo fosse tão sério. Ela não percebia esses conflitos como ameaça, apesar de serem regulares. Esta resposta se tornou um momento chave na investigação. Laura se dava conta de que algo não estava certo, mas não tentava intervir. Ela não acreditava que as discussões pudessem levar a algo mais terrível. Tal inação jogou papel fatal. Laura era parte desta família e essencialmente poderia ter prevenido o desenvolvimento posterior dos eventos, mas não o fez. Sua passividade a colocava em posição de cúmplice, pelo menos por negligência. Isso abria nova pergunta para essa investigação. Por que ela não empreendeu medidas para proteger o filho? Por que não atraiu a atenção das autoridades? Não entrou em conflito com Ronald se a situação estava tão tensa? Agora a investigação poderia ver claramente como se compunha todo o quadro. Ronald era homem com problemas relacionados ao álcool, tendência à agressão, e como frequentemente acontece, sua ira se direcionava àquele que estava mais próximo. Benjamin aparentemente se tornou o último elo nesta corrente, quando a menor desobediência poderia provocar explosão. A agressão de Ronald e suas discussões constantes com Benjamin levaram à tragédia, e agora, graças à descoberta do passado de Ronald e reconhecimentos de Laura, a investigação finalmente pôde reconstruir os eventos. Não era ato casual de violência. Era consequência de conflitos de muitos meses e anos que apenas se intensificavam até se tornarem irreversíveis. A investigação viu claramente que Ronald tinha motivo claro: álcool, agressão e hostilidade acumulada. Não era ato planejado antecipadamente, mas resultado de escalação súbita de conflito familiar habitual que se tornou tragédia. A situação se esclareceu e agora a investigação poderia se dirigir à etapa final. Todas as pistas-chave foram coletadas. Havia o cinto, confirmação de sua ligação com Benjamin, álibi destruído, depoimentos falsos e agora até retrato psicológico do suspeito. Os investigadores estavam prontos para a confrontação final. A pergunta restava uma: como Ronald reagiria quando lhe apresentassem todas essas provas? Finalmente chegou o momento da verdade. Todas as pistas foram coletadas, todas as provas nas mãos da investigação. A Ronald Wilson cabia responder às perguntas que o haviam alcançado há muito tempo. Ele foi levado à sala para interrogatórios e a câmera de vídeo foi ligada. Neste momento, os detetives estavam decididos. Diferentemente de encontros anteriores, onde ele poderia tentar esquivar da verdade, hoje ele teve que se deparar com fatos. Os detetives não se apressaram. Eles agiram metodicamente, colocando diante de Ronald cartas uma após outra,
Primeiro eles leram todas as inconsistências em seu álibi, que não resistiam a crítica alguma. Depois eles lhe mostraram fotografias do cinto e leram conclusão dos peritos, onde estava escrito preto no branco: o sangue no cinto pertencia a Benjamin. Para Ronald isso foi golpe. Ele se calou. Neste momento se tornou evidente que sua defesa estava quebrada. Ele não objetava, não negava, simplesmente se calava. A pausa durou 2 minutos e 14 segundos. Precisamente neste silêncio, os detetives sentiram que sua armadura começou a rachar. Os investigadores não lhe davam tempo para reflexão. Eles sabiam que ele deveria responder às perguntas que não poderia ignorar. Agora, quando eles tinham pista e todos os fatos nas mãos, eles se concentraram em algo mais pessoal. Ronald sempre poderia negar que era quem dava golpes, mas agora eles deveriam derrubar sobre ele a verdade de dentro da família. Os detetives começaram a ler depoimentos de Laura, sua esposa, sobre as discussões entre ele e Benjamin serem frequentes, que Ronald frequentemente manifestava agressão, especialmente quando bebia. Laura reconheceu que sabia dessas discussões, mas não fazia nada, considerando-as problemas familiares habituais. Isso foi como o último golpe em sua posição. Ele não poderia mais se esconder atrás da mentira. Sua esposa, com quem vivia, agora testemunhava contra ele. Neste momento, sua defesa desmoronou. Ele não tentava se justificar, não mentia mais. Em vez disso, suas primeiras palavras se tornaram reconhecimento de seu colapso interno. Ele era insuportável. Não era reconhecimento direto, mas já não era negação. Ele tentava explicar suas ações, mas já não ocultava que algo havia dado errado. Os detetives, sem perder tempo, fizeram a última pergunta decisiva. Ronald, conte-nos o que aconteceu em 7 de abril. Era o momento em que seu silêncio não poderia continuar. Ronald começou a falar. Tudo o que ele poderia dizer eram algumas frases fragmentadas. Ele falava de discussão, de como tudo saiu de controle. Ele mencionou álcool e finalmente confessou: eu o golpeei com o cinto. Essas palavras se tornaram culminação da investigação. Ele reconheceu que deu golpes e que isso se tornou erro fatal. Quando os detetives lhe perguntaram se confessava o assassinato, Ronald não negou. A resposta foi breve, mas precisa. Sim, este reconhecimento foi registrado e se tornou confirmação oficial. O crime foi revelado e o culpado foi encontrado. Após o reconhecimento de Ronald Wilson, a investigação ainda não poderia se acalmar. Embora ele tivesse confessado que deu golpes, seu reconhecimento deveria ser verificado para fechar todas as lacunas. Durante o interrogatório, ele mencionou o detalhe importante que até então permanecia desconhecido. Ele disse que a violência começou não no galpão, como se pensava antes, mas na sala. Ele afirmava que naquele momento caiu sangue no tapete, que ele depois tentou limpar com produto de limpeza. Esta nova informação imediatamente atraiu a atenção da investigação. Se ele realmente tentou apagar sinais, isso poderia se tornar chave para a revelação definitiva de todo o quadro. A decisão não se fez esperar. Foi designado exame repetido da casa. Com a ajuda de criminalistas, foi realizada a verificação do tapete na sala usando luminol, substância química que se manifesta na presença de sangue, mesmo se foi limpo. Esta criação de brilho azul na escuridão acrescentava ainda mais tensão a esta investigação. O tapete foi tratado com solução e o recinto foi escurecido. Os especialistas acompanharam atentamente a reação da substância e o resultado não se fez esperar muito. No centro do tapete apareceu brilho azul vivo, confirmando presença de sangue oculto aos olhos. Essa era a prova que definitivamente confirmou as palavras de Ronald. Depois disso foram tomadas amostras desta parte do tapete para análise de DNA. O laboratório confirmou. O sangue encontrado no tapete pertencia a Benjamin Wilson. Isso não apenas confirmava o reconhecimento de Ronald, mas também provava que ele tentou ocultar sinais do crime, destruindo provas na casa. A tentativa de ocultar sinais do crime destruía completamente sua possível defesa. Agora a investigação estava certa. Eles tinham não apenas reconhecimento,
mas também provas irrefutáveis de que Ronald Wilson foi quem cometeu o crime e tentou ocultar suas ações. Todos os fatos se conectavam e o caso começava a se compor em quadro definitivo. O próximo passo era evidente: esclarecer todos os detalhes do crime, como eles aconteceram, e preparar materiais para tribunal. Depois que todas as pistas foram coletadas, o reconhecimento de Ronald foi oficialmente registrado e o caso foi transmitido ao tribunal. Na sala do tribunal, seus advogados tentaram amenizar sua responsabilidade, afirmando que o crime aconteceu em estado de afeto e não foi assassinato premeditado. Entretanto, apesar de todas as tentativas de justificação às provas coletadas, incluindo reconhecimento, análise de DNA, sinais de sangue e tentativa de ocultar pistas, não deixaram dúvidas sobre sua culpa. O tribunal reconheceu Ronald Wilson culpado do assassinato de Benjamin Wilson. A análise psicológica confirmou que sua agressão não era casual, mas se acumulava durante longo tempo e que ele era capaz de controlar suas ações. Portanto, apesar das circunstâncias atenuantes relacionadas ao álcool e problemas pessoais, Ronald foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Laura Wilson, mãe de Benjamin, foi reconhecida culpada de negligência criminal. Ela não intervinha nos conflitos que aconteciam e não tentou prevenir a tragédia, apesar das discussões regulares na família. Sua sentença foi menos severa. Ela recebeu pena condicional e foi obrigada a passar por curso de tratamento psicoterapêutico. Após o processo judicial, a família Wilson foi destruída. Ronald acabou na prisão. Laura continuou vivendo com um sentimento de culpa e perda. A família que outrora parecia comum agora era parte de tragédia que deixou marca profunda na vida de todos que os conheciam. Logo após o processo começou a reabilitação de Laura. Entretanto, ela nunca conseguiu se recuperar do sentimento de culpa por não ter intervindo a tempo. A tragédia se tornou lição para muitos. Não apenas para sua família, mas também para aqueles que observaram este caso. E possivelmente pela primeira vez entenderam o quão importante é vigiar relações familiares e não ignorar sinais de violência, mesmo se parecem insignificantes.